Abra sua Bíblia, se você a trouxe, em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Hoje em dia as Bíblias são abertas nos iPads, nos iPods, maravilha, e nos papéis também, né? E outros têm Atos, capítulo 1 de cor, então não precisa de Bíblia, aí já está só na memória. Mas o versículo 6 de Atos, os discípulos perguntam para Jesus: é nesse tempo que restaurarás tu o reino a Israel? Aí Jesus responde: a vós não compete saber os tempos, as épocas e as estações que o Pai ordenou pelo seu próprio poder. Aí o 8, todo o assembleiano sabe de cor. Mas recebereis independente da referência, ou da versão, o texto está dizendo isso: recebereis o poder. Em vez de você se preocupar com as mudanças do tempo, que não compete a você e não compete a mim, faça aquilo que lhe compete. O grande problema é que às vezes eu quero estar inserido naquilo que não me compete e deixo de fazer aquilo que me compete. Não compete a mim saber os tempos, as épocas e as estações que o Pai ordenou pelo seu próprio poder. Compete a mim buscar ser cheio do Espírito Santo. E isso me compete. Compete a mim ter uma vida que faz com que o Espírito se manifeste. Porque a questão dos tempos pertence ao Pai. A não ser que a gente tenha aqui alguém muito bom mesmo assim, mas muito bom, de meteorologia, poucos de nós aguardamos o dia que amanheceu hoje, o frio. Mesmo ouvindo as previsões do tempo hoje, eu vi ontem, não, vai estar frio, mas não é aquele frio. O tempo mudou assim de uma hora para outra. Mudou de uma hora para outra. E Deus não ligou para você ou para mim dizer assim: alguém meu, eu posso mudar o tempo amanhã? Alguém, Senhor, olha, devido à minha ausência de adiposidade acentuada, eu preferia que o Senhor não esfriasse. Não, Deus não fez esse tipo de consulta, tá? Deus não fez esse tipo de consulta. Deus fez porque a Ele compete definir os tempos e as estações. Aleluia! Aleluia! E Ele decide na soberania dEle, no governo dEle, porque os tempos e as mudanças são necessárias, e Ele sabe por que elas são necessárias. Mas muitas mudanças acontecem na nossa vida e elas acontecem repentinamente. Repentinamente. Isso nós estamos falando de estações do ano. Mas pense isso na sua vida. Quantas coisas aconteceram que você disse: isso não estava no programa, mas aconteceu. Aí o que você vai fazer? Que atitude eu vou tomar diante daquelas coisas que não estavam no programa? Elas aconteceram. Eu posso espernear, posso gritar, posso reclamar, posso dizer eu não aceito, elas estão aí, acontecendo diante dos nossos olhos, na nossa vida. Então eu preciso de estar pronto na vida para renascer a cada situação que aconteça. Eu preciso de estar pronto para cada fato que acontece na minha vida, de que não estava no meu programa, não estava no programa, tivesse tão frio, tanto que os homens que receberam disse que nós hoje íamos sortear um Celta azul para os homens. O tempo mudou, você vai levar um Celta cinza, entendeu? Basta olhar para o céu que você tem um Celta cinza a seu dispor, entendeu? Porque mudou. E aí não adianta eu reclamar: Deus, mas eu ia sortear um Celta azul. Ele disse: meu filho, o céu está cinza. Se resolva aí, adapte-se, aceite isso, viva isso. Quais são as coisas que acontecem na nossa vida que não estão no nosso controle?
e que a gente passa a vida inteirinha resistindo, brigando com Deus e com as pessoas. Deus está nos chamando hoje para, diante das mudanças sobre as quais a gente não tem controle, aquelas que acontecem repentinamente, a nos submeter à vontade de Deus. Reconhecer que Ele é Deus. Reconhecer que Ele é Deus. Existem pessoas que ficam guardando feridos no coração por coisas que aconteceram há 10, 20, 30, 40, 50 anos, que não estavam no seu controle. Foi um parente que você perdeu. Você diz: Deus, eu não aceito. Ele foi embora. Ele foi embora. E a cada ano as pessoas ficam voltando na mesma dor, na mesma ferida. Deus está dizendo: olha, sepulte esse parente que morreu há 20 anos atrás. Você fica carregando ele na sua mala o tempo todo. Deus recolheu, está com ele. Viva a sua vida. Deus chamou você para viver. Para viver. Perdas que aconteceram na sua vida que você não contava, aconteceram. Agora eu quero dizer o seguinte: mais do que as coisas que caíram, e a época das perdas é representada nas estações com a época do outono, essa que nós saímos agora, quando as folhas caem. A primavera foi linda, o verão foi fantástico. O mundo estava verdinho, de repente as coisas começam a cair. Você fala: Deus, eu não aceito. Eu queria que fosse verão a vida inteira. Eu queria que fosse inverno a vida inteira. Ou eu queria que fosse primavera a vida inteira. Senão é tempo do outono. Tem época em que as coisas caem, que a gente perde. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa abrir mão. Abrir mão. Do que é que eu e você precisamos abrir mão no dia de hoje. Porque quando eu sou capaz de abrir mão no outono para que as folhas caem, e aí vem, e você assistiu, esteve no estudo do pastor Mário Simões, você se lembra perfeitamente que ele diz: quando as folhas no outono caem, chega no inverno, elas vão fecundar a terra. Deus usa as circunstâncias da nossa vida para nos fortalecer, para criar raízes, para fazer com que a gente se aprofunde. Não é uma época muito bonita, uma época muito bonita. Tem épocas na nossa vida que a gente vai estar sorrindo, pulando, não é isso? É o dia da mocidade. Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus, dos quais vai dizer: não tenho neles contentamento. Aí ele começa a dizer: olha, antes que escureçam aqueles que olham pela janela. Uma ilustração aos olhos. A gente olha, tudo bonito, com o tempo a gente começa a enxergar pouco. Aí começa a vir nuvens sobre os olhos. Aí você vai na catarata do Iguaçu, você não vê nada porque está cheio de catarata nos olhos. Não é isso? Porque o tempo passou. Aí precisa de tirar, precisa de experimentar mudanças. E a vida passa. A questão não é o que é que tem que vir pela frente. A questão é se eu vivi. Algum tempo atrás eu escrevi um texto de que morreu. É como se alguém chegasse a um funeral e as pessoas começam a perguntar: de que o fulano morreu? Aí cada um começa a dizer. Aí eu disse: a gente não deve perguntar de que morreu, a gente deve perguntar se viveu. Se viveu. Você está vivendo? Você está vivendo? Morrer você vai, eu também vou. E não importa as razões, se com dor ou sem dor, se com longo, se a doença era bonita ou se era feia, eu não conheço nenhuma bonita. O fato é, eu quero saber se você está vivendo. Você está vivendo. E quem vive tem a habilidade de se adaptar às coisas que vão acontecer. Então, o que tem que cair no outono, deixa cair. Tem coisas que elas precisam ir da nossa vida. As folhas que caem no outono, elas precisam cair. E a gente fica segurando aquelas folhas. O que é que precisa cair, sair da sua vida que você está segurando o tempo todo? Não, Deus, isso aqui não vai não. Acontece que só nascem folhas novas na primavera se as velhas forem embora. Se aquelas outras caírem para que nascem as novas.
que o que é que está na sua vida ocupando o lugar daquilo de novo que Deus quer fazer e que eu e você não permitimos, que ficamos lá guardando um monte de entulhos velhos na nossa vida. Abra seu porão, onde você guarda um monte de coisa que devia ter ido embora há muito tempo e você fica ali segurando. Tem gente que tem uma doença de acumular coisas velhas, né? Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aí vem uma coisa nova, não cabe, porque está cheio de coisas antigas que precisam ir embora. Deus está dizendo hoje que você precisa de abrir mão de algumas coisas na sua vida que estão travando você. Porque as mudanças são necessárias. Assim como o inverno é necessário. Nós estamos entrando no inverno agora, um tempo em que a terra vai absorvendo as folhas que caíram. A gente que vive na cidade, a gente não tem essa noção. Porque quando cai uma folha, a gente varre e joga fora, porque ela suja. Mas na mata, quando a folha cai, ela apodrece e vai fecundar a terra, de onde a raiz vai tirar os nutritivos para as novas folhas que virão. O seu passado precisa servir de experiência para que você acerte melhor, para que você tenha coisas novas no ano que vem. Mudanças que resistimos. E a nossa obstinação. O que é que você sabe que precisa mudar na sua vida, mas que você não quer? Eu tenho certeza, e se você não tem, eu quero dizer que você precisa ter certeza de que alguma coisa precisa mudar na sua vida. Porque, aliás, a vida cristã é de mudanças constantes. A vida cristã é de renovação em renovação. A vida cristã é de crescimento em crescimento. E Paulo é fantástico nisso. Quando eu era menino, eu me comportava como menino. Mas à medida em que eu fui crescendo, eu deixei as coisas de menino. Isso significa que eu estou num processo de crescimento. A vida cristã é vida de mudança. De mudança. Nós uma vez nascemos de novo e Deus fez a mudança da nossa vida. Ele nos colocou no reino do seu amor. Mas no reino do seu amor, eu estou num processo de crescimento constante. Pelo menos preciso estar. E a gente precisa tomar decisões. O que precisa mudar na sua vida? Você sabe? Você sabe que precisa mudar? Quantos sabem que tem mudanças que precisam acontecer na sua vida? Quantos sabem? A questão é, há quanto tempo você tem essa decisão e nada fez em função dela? O salmista diz uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei. Isso é, eu vou organizar a minha vida, eu vou estruturar a minha vida em função daquilo que eu disse que eu pedi a Deus. Deus, eu preciso dessa mudança. O Espírito está dizendo, então meu filho, corra atrás. Corra atrás. Existem jovens que estão sonhando em ter uma graduação, mas ele tem preguiça de terminar o 2º grau. Preguiça de terminar o 2º grau. Aí ele quer ser doutor. Então, por favor, pede Jesus para curar essa preguiça que está matando você. Preguiça. Você fala, pastor, mas é arriscado. Rui, posso falar de você? Quero parabenizar o Rui. O Rui estava tendo um problema de sobrepeso que estava afetando ele muito. Ele disse, eu preciso mudar isso. E ele precisava submeter uma cirurgia, porque ele sabia que corria risco. Gente, arriscado é viver. É arriscado viver. Quando você saiu de casa hoje, você nem tinha certeza que ia chegar aqui. Como a gente não tem certeza se vai chegar em casa hoje. Aí tem gente que ele não sai de casa porque ele não quer se arriscar a nada. Não vou fazer concurso porque pode ser que eu não passe. Pode ser que você passe, vai lá e faça. Eu não vou estudar porque pode ser que eu não aprenda. Vai lá para a escola, escute a aula, talvez você aprenda. E se você não dá conta de aprender, tem gente que sabe, corra atrás e peça ajuda. Peça ajuda. O fato é, por que é que você não muda? Se você sabe que precisa mudar. O que é isso? O que isso diz de você? Da sua pessoa? O que isso revela da sua pessoa?
se eu tenho consciência de que alguma coisa não pode mais continuar na minha vida, mas eu fico segurando aquilo anos a fio. Eu costumo trazer uma ilustração quando eu estou falando a casais, mas ela cabe bem nesse ambiente. Um dia eu acho que eu estava com o Beth, nós fomos visitar um casal que estava fazendo 51 anos de casado. Coisa linda, 51 anos de casado. Maravilha, eu e Beth fomos lá. Aí 50 anos de casado, mas pastor, o senhor chegou aqui bem no dia que nós estamos fazendo 51 anos de casado, mas que maravilha. Mas gente, ano passado vocês fizeram 50 anos, por que não celebraram os 50 anos de casa, bodas de ouro? Irmão, o caba virou para mim e disse, pastor, quando a gente era noivo, essa mulher que está aí, ela atravessou o barco, eles moravam a região onde eles moravam tinha um rio de um lado e de outro, e a comarca onde se registrava os documentos era do outro lado do rio, e ela atravessou o rio num barco com um barqueiro que eu não gostava dela, eu nunca perdoei ela. 51 anos com a canoa atravessada na garganta. Irmão, aquela canoa tinha que ter ficado na beira do rio naquele dia, para eles poderem viver a vida. Eles estiveram juntos, mas não viveram, não celebraram, porque tinha uma canoa atravessada ali no meio, ele não conseguia avançar. O que é que precisa ficar para trás, que você está segurando? Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Não dá para você ir para frente arrastando toda essa bagagem que você está carregando. Se livre disso em nome do Senhor Jesus hoje. Hoje se liberte disso em nome do Senhor Jesus. Seja lá o que for, amargura, tristeza, preguiça, lerdeza, seja lá o que for que esteja acontecendo na sua vida, deixa isso para trás. Esse amor pelo pecado, pelo mundo, larga isso para trás.